Bom, pessoal, então a gente estava aqui numa clínica, várias doenças, vários atendimentos aí. Eu destaquei alguns pontos ainda sobre a perícia. Aquele déficit funcional que o Dr. César bateu ali, aquilo ali depois vai quantificar, aumentar danos morais, tá? Em vários aspectos, inclusive, tá? Então, tem uma repercussão judicial, né? O tempo na empresa, doutor, já bastante julgados, eles acabam caindo naquela culpa leve da empresa, que acaba sendo um redutor de tanto danos materiais quanto danos morais também. A parte da data do laudo, isso tem umas discussões ali que às vezes é tudo ou nada ali definir a consolidação da doença, porque pode incidir a prescrição, né? Então, consolidação das sequelas? Consequência das sequelas. Às vezes o acidente aconteceu lá em 2005, mas a consolidação foi em 2010. Esse período não correu prescrição. Quando vem o perito e dá o laudo, aquele laudo passa a ser o início da consolidação, configurou a consolidação da doença, passa a correr o prazo prescricional daquele momento. Então, salvam-se processos por causa dessa data ali, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Não, só reforçando a questão da consolidação, qual é o período? Às vezes não consegue determinar, mas o período de consolidação qual é? Quando terminou todo o tratamento que poderia ter sido feito e não tem mais o que fazer. Esse é o prazo de consolidação. Não dá mais para fazer fisioterapia. Às vezes até a pessoa continua fazendo para melhorar um quadro de dor, para melhorar alguma coisa, mas assim, não vai resolver mais. Assim, ou seja, foi feito todo tipo de tratamento médico que poderia ter sido feito para reduzir a sequela, para melhorar, e não dá mais. Já foi feito tudo o que tinha que ser feito. Não dá mais para fazer cirurgia. Então, esse é o período de... Quando termina isso, quando não tem mais o que fazer, recebeu alta do médico e não tem mais o que fazer, essa é a data da consolidação da lesão. Bom, pessoal, só para a gente ir para o encerramento e eu passar algumas informações de jurisprudência atualizada para vocês, tá? No slide, eu reforço novamente, ó, tá ali, ó, Tadeu Canguçu, @professor Tadeu Canguçu no Insta, me manda ali o seu e-mail, tal, que eu mando esse slide aqui, tem 140 telas aqui, né, 70 de cada praticamente, mas enfim, essa parte aqui o doutor configurou bem, né? Não, a gente, na hora de analisar o acidente desse trabalho, a gente vai utilizar legislação previdenciária, legislação trabalhista, legislação do direito civil, né, Código Civil. Enfim, a parte das doenças estão aqui no acidente, né, na lei previdenciária, né? Importante, causas de não consideração de doença, né? Causas, o grupo etário, de repente, vai afastar a configuração de doença, quando é uma doença degenerativa, enfim. Isso tudo são detalhes que, nesse quadro aqui, a empresa vai diminuir, tentar afastar o que, né, é doença. Seria uma doença, ela vai afastar e evitar as consequências, né? Também, acidentes equiparados, né? Enfim, aqui é bem complexo esses quadros aí, artigos todos da lei previdenciária. E tem as causas independentes, né? O doutor mencionou as causas independentes, quando uma causa vai afastar totalmente, estava indo numa condição de doença, de repente não vai se sobrepor e vai acabar retirando aquele quadro de agravamento, de surgimento da doença. Basicamente, então, os acidentes têm essas modalidades, né? O típico, o profissional, do trabalho equiparado. Entrando na responsabilidade civil, ou seja, aconteceu o acidente, aconteceu a doença. Código Civil, ato ilícito, né? Negligência. O ato ilícito, ele é obrigado a reparar. E aqui, ó, no parágrafo único do 297, tem a responsabilidade objetiva, quando implicar um risco maior. Então, processualmente falando, retira aquela necessidade de comprovação de culpa ou de negligência, né, da empresa na responsabilidade objetiva.
Então, uma ementa aqui do TRT3 desse mês, né? Responsabilidade objetiva, houve uma morte, né? Os danos morais aqui, ó, tá falando do dano moral para a família, dos familiares doente, né? Que é doente que faleceu, eles têm o dano moral por ricochete, né? Então, isso é bem reconhecido na doutrina, né? E na jurisprudência, principalmente. Um exemplo de risco acima da média é o açougueiro, né? Tem aqui, ele independente, né? Dano estético para o açougueiro, enfim. Aí o caminho, né, da configuração do acidente de trabalho. Aconteceu o acidente, não há uma causa excludente de responsabilidade, né? Vou passar algumas causas excludentes na sequência. Vai para o nexo. Teve o nexo? Teve a relação? O doutor trabalhou bem aqui o nexo? Então, configurou a culpa do empregador ou nem precisou configurar a culpa do empregador? Aí, mensura os danos e isso vai implicar responsabilidades empresariais. Aqui as excludentes, né? A principal alegação da defesa é culpa exclusiva da vítima, né? E algumas vezes acontece de ser deferido, tá? Mas fato de terceiro, caso fortuito, já são questões que não são muito recorrentes, né? Aqui a questão dos percentuais, né? O cara trabalhou na empresa de pedreiro 20 anos e nos últimos 6 meses, na última empresa, aquela empresa tem que pagar a conta pela responsabilidade dela. E tem que haver uma proporcionalidade. Então, acaba caindo numa culpa leve, né? E os exames médicos, justamente, eles vão servir para evitar da empresa colocar pessoas onde vai aumentar ali o risco de doença dela, né? Enfim. Espécie de danos morais, dano moral, estrito senso, dano estético, dano existencial. Tranquilo também. Um exemplo de queimadura, né? Você tem, o exemplo que o doutor mencionou, o dedo da pessoa que se machucou ali, ele teve um quanto dolores, né? Teve dor. Ele vai ter um dano moral pela dor. Ele teria mais um dano estético pela cicatriz que ficou, pela deformidade. Como comprovou que era uma cicatriz pré-existente, acabou afastando, né? Não configurando o dano estético por aquele acidente. A CLT teve a reforma trabalhista, né? E uma das principais críticas da reforma trabalhista em relação à matéria acidentária é esse artigo 223A, porque ele tabelou dano moral, né? E isso é uma coisa que né, o pessoal que trabalha com essa matéria aí não é o critério mais adequado. O adequado é o caso concreto, a análise do caso concreto, né? Mas, basicamente, razoabilidade, extensão do dano, grau de culpabilidade vão interferir na mensuração, capacidade econômica do réu, vão interferir na mensuração do dano moral, né? Um exemplo de dano moral, ó, síndrome do manguito rotador. Isso aqui eu tirei do inteiro teor do voto aqui da ministra Adelaide, né? Tendo ficado com restrições permanentes. Então, síndrome do manguito rotador, teve restrição permanente. Aqui está sendo discutido o dano moral, R$10.000. É pouco? É pouco, mas isso aí foi uma conclusão do voto, daquelas várias circunstâncias, né? Além do dano moral, tem o dano material, tem outros danos que não estão nessa discussão desse voto, né? A condenação é mais complexa, né? Exemplo aqui, ó, um caso um pouco mais grave, ó, amputação do antebraço direito, né? Isso aqui é um voto que está no TST. Foi considerado dano estético R$100.000, justamente pela questão daquele grau de dano estético que o doutor mencionou. Provavelmente aqui é um grau 5, né? A perda do membro. E de 5/6, né? Danos materiais. 70% de incapacidade, então vai ter uma incapacidade alta aqui. E de dano moral, pela dor, pelo constrangimento, por diminuição do lazer, diminuição da autonomia pessoal, né, o déficit funcional, R$200.000.
ponderou o capital social da empresa, que era um capital de quase 4 milhões, o grau de culpa, etc, etc, etc. Então, decisão também bem recente aí. Claro. Isso. A partir do momento que ele perdeu o antebraço, diminuiu, segundo o perito, segundo o voto, segundo toda a discussão jurídica que teve, ficou assentado a 70% de incapacidade laboral. Isso vai gerar uma indenização, não sei se vai ser em parcela única ou em, eu não vi o interteor, ou em folha de pagamento, né? De a pessoa receber o salário dela, mais 70% a título de incapacidade laboral. Como se fosse um benefício previdenciário, mas também está recebendo como trabalhista. Ele é uma indenização civil incluída, por ser relação de trabalho, a Justiça do Trabalho Sim, não, eu digo aqui, assim, me confundo porque para mim ela é subjetiva, é uma diminuição subjetiva da capacidade laboral, né? Então ela não está enquadrada já em termos horários, né? Porque como ela por que material? Essa parte porque é normal. quando você afeta a capacidade da pessoa ter renda, você afetou a parte patrimonial dela. Está inserido nos lucros cessantes. Isso é só o perito que vai avaliar, então eu peço e O perito, o assistente técnico, vai ter os laudos do INSS. O colega mencionou lá a interferência da perícia do INSS. Quando chega o caso e são pedidos documentos, é mandado um ofício para o INSS. O INSS manda todos os arquivos para o processo. O perito leva em consideração esses documentos, mas ele faz o laudo próprio dele. E a justiça, geralmente, ela se baseia nesse laudo. Eventualmente, por elementos do conjunto probatório, que inclusive pode ser o laudo do INSS, né? Ele não acata aquele perito, não acata a conclusão daquele perito. Mas é o conjunto probatório, é exame, o que a testemunha falou, às vezes o que o autor confessou. A gente sabe a dinâmica do processo trabalhista, que na audiência, de repente, muda tudo, né? Tem uma confissão, tem uma testemunha que elucidou uma determinada situação. Então, desse conjunto probatório, desse caso, chegou-se em 70%, né? São vários elementos. Mas aqui, ele ganhou o completo. Ele ganhou o dano moral, o dano estético e o dano material com pensão vitalícia pela incapacidade permanente. Não sei se virou parcela única, enfim, mas é uma situação bem interessante. Sim, claro. Essa situação ali dos danos materiais, né, a incapacidade do trabalhador está fixada em 70%. Você falou que leva em consideração a audiência e instrução também? Ou essa fixação ela é da perícia? Olha, tá certo, conforme prova pericial. O que eu quis dizer é o seguinte: o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial, chegou à conclusão de 70%. Cada processo tem uma história. Vou dar um exemplo. Foi feita uma perícia, a parte configurou ali um dano físico, mas ficou provado na audiência, porque a documentação estava ruim, que ela estava de folga naquele dia. Então foi uma coisa que aconteceu em casa, entendeu? Então, às vezes o laudo pericial vai num sentido, mas outras provas vão interferir e vão, às vezes, até anular, e lógico, pela convicção do juiz, pelas decisão de recurso, enfim, vai configurar se teve ou não teve relação com o trabalho, né? Então, todo conjunto probatório pode interferir, sim. Mas o perito, quando ele vai fazer a perícia, né? A gente sabe que tem aquela primeira parte, Sim. Você faz a entrevista, tudo. Quando você vai fazer a perícia, você vai analisar todo o processo, a
O perito, ele recebe o processo todo. Mas você analisa desde a instrução da oitiva das testemunhas, ou você analisa só os laudos e a situação do pericial? Você diz na hora da decisão da sentença? Não, na hora da sua perícia. Na hora que a perícia é feita. Isso, quando você vai fazer a perícia, você analisa os laudos? Não, eu não faço a perícia. Eu sou Não. servidor do judiciário, eu recebo tudo pronto ali para ver o que aconteceu. Seria mais do César. Isso. Pode responder, doutor César. Voltamos para você, doutor. Não, assim, ó, na hora de eu fazer o laudo, na hora de eu confeccionar o laudo, eu levo em consideração o processo como um todo. Até porque pode ter algumas situações na inicial, na instrução, na oitiva das testemunhas, principalmente casos de acidente de trabalho. É importante. Lógico, não aqueles casos bem típicos que não tem, ok. Mas assim, a gente sempre bate o olho como um todo. Claro, as coisas mais importantes na avaliação médica específica são os laudos médicos, os exames, os prontuários. Mas, por óbvio, a gente tem que olhar o processo como um todo até para entender realmente como é que isso aconteceu. E não só realmente aquilo que o autor fala na avaliação médica da consulta. Então, a gente realmente lê todo, desde a inicial, para entender o que está se... Exemplo, acontece muitas vezes a gente começa a perícia, estou aqui. Ah, e qual que é a queixa do senhor? Ah, eu tenho problema na coluna, no ombro direito, esquerdo, joelho, cervical, pé, tornozelo. Aí você olha na inicial, só tem ombro. O pedido é só de ombro. Aí você vai na perícia, tem um monte de queixa. Eu posso avaliar todas as queixas? Eu nem vejo. Porque a inicial é só uma coisa. Senão começa numa divagação de coisa no... E tem situação que daria até inépcia da inicial. Porque a pessoa falou uma coisa completamente diferente do que o médico constatou. Mas aí, pelo princípio da simplicidade, pelo princípio, né, da primazia da realidade, a gente acaba falando, não, o laudo, pá, aí segue o processo com aquele laudo. Ou não, né? Às vezes afasta o laudo. Por isso que eu digo, geralmente acata o laudo. Né? Justamente traz o perito para ser um ajudante da decisão. Né? Trazer a parte científica, se configurou ou não. E 70% somou uma coisa com outra, com a profissão que fazia, enfim. É um pouco subjetivo? Sim, é subjetivo. Né? O quanto dolores é muito subjetivo. Nossa, é o que o paciente falou e o que ficou de marcas, né, do acidente. Aí eu trouxe só um comparativo, que assim... Parece que as indenizações por morte, assim, em ricochete, né? O dano moral em ricochete, tá meio parecido, ó. Peguei uma decisão de setembro. Morreu um filho, o cara era vigilante nesse caso aí. O pai dele foi indenizado de 150 mil. No cível, ó, teve a morte de uma esposa grávida num acidente de trânsito. Teve um acidente, a esposa grávida morreu. O viúvo teve uma indenização de 150 mil. E um caso no TJ Rio de Janeiro, um ciclista que foi atropelado, deixou viúva e dois filhos, cada um foi indenizado em 100 mil. Então, assim, tá mais ou menos ali entre 100 e 200 salários mínimos, né? Claro, vai depender de cada caso concreto. Aqui eu trouxe 3 exemplos, né? Um TJ de São Paulo, TJ Rio e TST, no caso de um vigilante. Então, tá meio parecido aí as indenizações por morte aí. Claro, cada caso é um caso, né? O lucro cessante, você perguntou ali, ó, tá no 402 da CLT, do Código Civil, ó. O que deixou de lucrar, como diminui a capacidade de trabalhar, em tese, diminui a capacidade de renda, danos por lucros cessantes. E o quadro fica mais ou menos assim, ó, danos materiais, danos emergentes, prejuízo imediato. Na morte tem o funeral, na morte tem o luto da família, além da diminuição da renda familiar, né? Que aí são os lucros cessantes. Os futuros prejuízos. O que aquele falecido deixou de ganhar é futuro prejuízo. O que a família já gastou, às vezes ficou no hospital, ficou na UTI, teve tratamento, gastou horrores com o hospital, prejuízos imediatos, danos emergentes. Aquilo que ele deixou de produzir, futuros prejuízos, são os lucros
cessantes. E assim, geralmente nas petições e nos acordos, nas sentenças, vem de tópico por tópico. Dano moral, dano estético, danos emergentes, lucros cessantes, né? Então, nos lucros cessantes, abre-se aspas, né? Pensão mensal, enfim, reintegração, tem várias situações ali, de cada caso, né? O 950, parágrafo único, permite o pagamento de uma só vez. Eu acho interessante o pagamento de uma só vez para morte e incapacidade permanente, né? Total. A incapacidade permanente parcial se tiver ali no laudo alguma coisinha, aí você vai caçar no laudo. O laudo tem 40 páginas às vezes. Você vai caçar no laudo, tem uma possibilidade de melhora. Você já não vai para a parcela única. Você vai para a folha de pagamento, né? Que é a inclusão, que é pagar esse déficit, esse percentual de incapacidade parcial direto no salário, né, na forma de pensão. É uma pensão que ele vai receber até melhorar ou até morrer, né? O que ia acontecer primeiro. Para evitar, lógico, algumas empresas são muito sólidas, mas algumas empresas o juiz pode determinar que elas estabeleçam garantias. Sei lá, um depósito numa determinada conta que vai gerar aquele valor mensal de pensão, e aí está garantido, fica tudo certo. E pessoal, um caso que eu não vi ainda na Justiça do Trabalho, eu sei que existe, mas eu não vi, são as revisionais, né? Isso aqui para os advogados de empresa. É possível convalescença? É possível a pessoa sair de uma incapacidade de total para 50%? Ou simplesmente se reestabelecer e ter a capacidade completa novamente? Mas eu não vi as reclamadas trazendo isso, provando isso e se eximindo de pagar pensão, né? Mas é uma tese possível. Tem até um julgado aqui, ó, no TRT 15, né? Que, ó, constatado em eventual ação revisional, pode acabar a pensão. Aqui é o caso de uma pensão parcial temporária. Por que temporária? Porque os danos não são permanentes, não estão consolidados. Então, é possível, a empresa vai pagar a pensão até a pessoa restabelecer, né? Acabou não optando ali, obviamente, por pensão em parcela única, beleza? E a pensão em parcela única, pessoal, eu acho que é o filé mignon de toda essa situação. Ó, aqui tem os baremos, né? Tabela SUSEP, eu menciono aqui, lógico, o doutor mencionou muito melhor como que faz a quantificação, mas no final é assim, ó, é o laudo com uma indicação. A incapacidade parcial para o trabalho é de tantos por cento, ou total ou de tantos por cento, ou sem incapacidade, né? São as três possibilidades. E nesses percentuais vão ter diferenças de indenizações, né? Aqui então um quadro resumido. Eu coloquei a incapacidade com morte junto com ali no permanente, porque o cálculo vai ser parecido, né? Então a gente tem o cálculo por permanente e o cálculo por temporário. No cálculo por permanente, ó, inclui funeral, prestação de alimentos, né? Esse julgado aqui é só um caso de quem recebe o dano moral pela morte. O núcleo familiar básico, né? Que são os mais próximos, né? Pai, filho, cônjuge, né? Outra pessoa tem que provar, aí é uma questão de prova, né? Tem que provar a proximidade com o falecido. Então, vamos falar só rapidamente da incapacidade total com morte. Acidente do trabalho típico, queda, morreu. Tá. Vai ter gasto médico, gasto com funeral, pensão mensal. Em parcela única, totalmente possível. Nesse caso, vão ser aplicados dois redutores. O redutor das próprias despesas do falecido. Então a gente dá um caso ali, a pessoa ganhava R$3.000. Supõe-se que R$1.000 ele gastava com ele mesmo. Então, base de cálculo, R$2.000. Né? Tira um terço. E outro redutor por adiantamento das parcelas, que são outras situações ali.
Jurisprudência para o redutor das despesas do falecido. Ó. TRT 7, né? Deduz-se das despesas pessoais 1/3, para fixar essa base de cálculo. Beleza. Segundo redutor, aqui uma jurisprudência do Dr. Breno Medeiros, né? TST. Pelo adiantamento, ele reduz 30%. Mas tem gente que às vezes o trabalhador é mais novo, reduz em 50%. E ainda tem uma terceira hipótese, que tem esse site aqui, ó, www.trt24, cálculo do valor presente. Ele faz uma conta maluca que diria, tudo que a pessoa vai receber durante a vida, se tivesse o dinheiro hoje, seria quanto? É como se colocasse aquele dinheiro e fizesse um deságio com um juros. Aí fixa um juros, 0,5%. Vai ter discussão em relação a esses juros, mas enfim. Utilizando 0,5%, vocês vão ver que as contas vão ficar parecidas com a redução de 50%. Mas enfim. Então, discussões. Vai colocar em folha de pagamento, sem morte. Pode fazer garantia de valores, né? Quando não tem morte. Danos emergentes, tudo que gastou. Tá. Aí a permanente parcial, permanente temporário. Bem, vamos então. Os danos morais, né? Ou como é que está basicamente, 100 salários, a 300 salários. E a fórmula da pensão mensal vitalícia em parcela única. Tá? Última remuneração, vezes meses de expectativa de vida, vezes redutor da despesa pessoal, vezes adiantamento da parcela única. Tá? Isso para morte. Num caso, o homem morreu com 51 anos com salário de R$3.000. A média do brasileiro CLTista hoje é 2.900, eu arredondei para 3.000. 3.000 vezes a expectativa de sobrevida, que aí você vê lá na tabela do IBGE. IBGE.gov, estatística, eu peguei a última, que é 2021, né? Quem morreu com 51 anos teria expectativas de 28. Então, 336 meses, 3.000 vezes 336, tira a despesa pessoal dele, 2/3. Tira um redutor pelo adiantamento, que é 50%, né, 30%, ou o cálculo do valor presente daquele sitezinho do TRT24, que já tem jurisprudência aceitando aquilo lá. Como é que fica, ó? Aplicando a fórmula nesse negócio ali, ó, aparece bem assim, ó, valor da pensão, 2.000, por quê? Já reduziu da despesa. Taxa de juros, 0,5%. Vai ter discussão em cima do 0,5%, mas está sendo aceito 0,5%. A quantidade de meses. Valor presente, R$325.000 de pensão mensal vitalícia paga em parcela única. Para o senhor que morreu com 51 anos, ganhando R$3.000. E aí vem, novamente, aquela questão do advogado não trabalhar sozinho, né? Por exemplo, o seu cliente, ele vai querer a parte previdenciária, então tem que ter um especialista previdenciário para tratar. Mas o seu cliente previdenciário tem essa indenização para receber. Se você for chegar seco assim e ir lá na justiça e pegar isso aí, eventualmente você vai estar perdendo naquela base de cálculo. Por quê? Porque o trabalhista ele vai analisar se tem adicional de insalubridade, se tem hora extra, habitual, se tem alguma comissão, algum valor que seja verba salarial, que aumente esse valor. E aí, uma pessoa que ganhasse R$6.000, por exemplo, com todas as integrações e todas as verbas trabalhistas reconhecidas, o valor da pensão dobraria. Uma pessoa mais nova aumentaria o valor da pensão. Então, esse cálculo, ele, né, só tende a subir, porque eu já peguei o salário médio de uma pessoa que já está há 30 anos no mercado de trabalho, né? Então, todos esses itens, todos esses critérios são discutíveis na Justiça do Trabalho, né? A tabela de sobrevida também é discutível, e ainda tem 11% que está, algumas jurisprudências reconhecem, várias reconhecem, que é referente ao 13º e o terço de férias. Pô, são 28 anos. Você vai colocar também o terço de férias e o 13º no cálculo, o que vai aumentar 11,11%, aquele cálculo total lá. Aí no caso 2, eu já coloquei a incapacidade
permanente, mas só com a pessoa viva. Aqui não vai ter o redutor, das próprias despesas pessoais. Vai aumentar um pouquinho ali, ó, a parcela única. Mas aí, se ele está vivo, talvez o juiz entenda que não é bom a parcela única. Folha de pagamento. O que é melhor para a empresa? Pagar 500 mil de uma vez ou 3 mil por mês? Aí vai a defesa da reclamada insistir na folha de pagamento. Inclusive, podendo oferecer garantia. Ofereça a garantia é da empresa, mas vai ficar disponível até enquanto estiver pagando. Depois a empresa pode resgatar, quando for possível, né? Ou fazer um acordo e encerrar o processo. A Justiça do Trabalho gosta de fazer acordo em qualquer momento. Também, um caso 3, com a incapacidade parcial. Agora, olha só quanto que cai. A incapacidade de 10%. Ó, caiu tudo por 10. Tudo foi dividido por 10. 300 por mês, a garantia de 60 mil, a parcela única de 50 mil. E assim, proporcionalmente para cada caso, né? O caso 4 é temporária, aí não vai ter parcela única. Né? Se é temporária, não vai ter parcela única. É folha de pagamento, eventualmente com alguma garantia, né? Total. Na parcial, mesma coisa, mesma situação. Então, são cálculos aí referentes. E aí os vários pontos controvertidos, né? Vai acrescentar o 13º ou não? O danos morais da família, o dano morte do próprio falecido, dano estético, causa com causa percentual. Então, discussão em processo trabalhista acidentário é o que mais tem. São inúmeras mesmo. E as repercussões previdenciárias, já que a gente está fazendo com a comissão de previdenciário, né? A pessoa ficou inválida para o trabalho, aposentadoria por invalidez. Morreu, pensão por morte. É uma causa temporária, ela pode receber o auxílio doença e a pensão da Justiça do Trabalho. Então ela pode receber as duas ao mesmo tempo, né? Consolidou a doença, deu aquele grau permanente parcial, a pessoa pode continuar trabalhando, ela vai trabalhar. Aí sim ela vai receber aquele auxílio acidente, que aí sim é previdenciário, pode receber um a mais da empresa, além de continuar trabalhando. Né? Não, eu dei o exemplo do acidente aqui, um tranquilinho. Não exclui a responsabilidade civil da empresa a receber previdência, pode receber ao mesmo tempo. E só reiterando a multidisciplinaridade da matéria, né? Então, uma questão trabalhista vira questão previdenciária, vira responsabilidade civil, toca o direito de família, né? Toca o Ministério do Trabalho, porque quando tem um acidente, quando tem uma doença, a gente notifica o Ministério do Trabalho para fazer fiscalização da empresa, né? Tem necessidade de conhecimentos médicos, fisioterapia da parte de ergonomia, e aí, lógico, exercício físico, nutrição, a parte psicológica que cresceu muito, né, doutor César? Psicologia e psiquiatria estão muito em alta, são desafios aí pra gente, né? E aí, só 2 frases motivacionais, né? Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício maior, né? Napoleon Hill. E o Senhor falou para Jeremias que ele quer a prosperidade, não os prejuízos, né? Ele tem bênçãos para todos nós, né? Com isso, eu encerro a nossa apresentação. Fico à disposição para perguntas e considerações. Eu tenho 2 questionamentos. Claro. A respeito do material do Dr. César, vem junto do seu... Tá um PDF junto. Tá. Tem a introdução, a palestra do Dr. César e a parte dos julgados. É sobre a perícia em local de trabalho. Quando ocorre uma alteração desse layout aí da empresa, né? Por exemplo, prefeitura, que tinha máquinas pesadas antigas, aí tem uma nova, aí não tem. Olha, aí nesse caso, o ideal é coletar as informações que tem lá com trabalhadores que, além com paradigmas no caso, com trabalhadores que trabalharam com a máquina na época também, são essas coletas de informações, fotos, se porventura tiverem, vai se utilizando de ferramentas para poder chegar numa determinada conclusão. Aí nesse caso, pegar fotos e tudo mais, nos casos em que não existe mais aquele local de trabalho, é aceitável. Mas onde existe, não tem o que fazer. Tem entendimento da Justiça do Trabalho que, sendo impossível a prova pericial, pode-se utilizar a prova
prestada tranquilamente, ou justamente elementos antigos, né? Que aí é impossível, ou quando a empresa fechou, né, por exemplo. Isso. Quando a empresa fechou, Tem alteração de layout, às vezes aquela máquina está obsoleta, fecha aquele departamento, abre outro lugar, não tem mais aquele departamento para, né? Ou mesmo fechamento de empresa, né? É impossível a prova em loco, aí vão ter que ser provas emprestadas e fotos, elementos antigos. Tem um... Esse levantamento com outros trabalhadores, aí se faz a declaração do processo, pede a perícia ergonômica e o perito vai lá e levanta com... isso aí. No momento da perícia ergonômica mesmo, já se faz isso. Hoje, em alguns processos nossos que eu tenho, que o Dr. Eduardo que faz as perícias ergonômicas, é feito dessa maneira. Se não tem um ambiente de trabalho, vai as duas partes, como se fosse uma perícia em loco. Senta lá e já, ok, nós vamos aceitar o que aqui? Esse trabalhador trabalhava lá, resolve. Então é assim que funciona. De nada. Quando der o Dr. Cláudio Salgado da segunda, automaticamente já vai a perícia para o ergonômico e a perícia. A questão da perícia justamente é definida na instrução, né? Após a instrução, o magistrado tem a convicção se vai precisar ou não do apoio médico e ergonômico. E aí realmente vai da experiência do profissional insistir, né? Insistir na perícia ergonômica, não só na médica, inclusive com protestos e possibilidade de recurso ordinário por cerceamento de prova, né? É uma possibilidade para... Se você realmente insistir nisso, o magistrado provavelmente ele vai preferir deferir do que ter uma nulidade declarada e retrabalho, fazer 2 sentenças no mesmo processo, né? Já bem estabelecidos na Justiça do Trabalho, então é difícil o juiz... não quero. Quando a parte, né, insiste, né, doutor Tadeu, normalmente o juiz acaba deferindo. Em nome, então, da OAB, das comissões envolvidas nesse evento, que apoiaram, eu gostaria de agradecer, então, aos doutores, né, doutor César e doutor Tadeu. Vamos aguardar os slides, tá? Agradeço a todos pela participação, foi de grande proveito, acredito que todos tiveram ali um pouquinho de conhecimento a mais adquirido nessa noite, ok? Muito obrigada a todos, então.